Olá, eu sou o professor Marcos Silvano e neste vídeo nós iremos abordar mais uma questão de matemática do concurso para o magistério do Instituto Federal de São Paulo. Nesta questão nós iremos abordar os conteúdos de estatística probabilística e mais especificamente sobre função distribuição de probabilidade. Então vamos ao enunciado. Seja uma variável aleatória x, uma função de distribuição de probabilidade dada na tabela a seguir. A tabela você tem os valores de x, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, e os valores da função de distribuição de probabilidade 0, p ao quadrado, p ao quadrado, p e p ao quadrado. O valor de p de x menor do que 3 é dado por letra A, 1 nono, letra B, 2 nonos, letra C, 1 terço, letra D, 1 meio, letra E, 2 terços. Então veja essa questão, sugiro vocês pausar o vídeo e construir uma estratégia de solução para o problema. Vamos à solução. Coloquei aqui para vocês a tabela para a gente analisar. Veja que na primeira linha você tem os valores da variável x, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e na segunda linha você tem os valores da função de distribuição de probabilidade, 0, p ao quadrado, p e p ao quadrado. A primeira coisa a observar é que nessa segunda linha, os valores que a função de distribuição de probabilidade assume, a soma desses valores é sempre igual a 1. Então essa informação é muito importante. A soma de todas as probabilidades da variável x é igual a 1. Assim, temos que, se você somar os valores dessa segunda linha, você vai ter 0, somatório da função de distribuição de probabilidade é igual a 0, p ao quadrado, mais p ao quadrado, mais p e mais p ao quadrado. São os valores que essa função de distribuição de probabilidade assume. Então, esse somatório da função de distribuição de probabilidade, você vai ter p ao quadrado mais p ao quadrado mais p ao quadrado, são semelhantes, você vai ter 3p ao quadrado. E também mais p e mais p, você vai obter 2p. Então, nós vamos obter 3p ao quadrado mais 2p igual a 1, que é esta equação aqui do segundo grau. 3p ao quadrado mais 2p menos 1 igual a 0. Todo mundo conhece a equação do segundo grau na variável p, que é a probabilidade. Então, seguindo, nós iremos resolver esta equação do segundo grau, e aí vocês podem usar a fórmula de Bhaskara, né, a fórmula resolutiva, e encontrar, tá, os valores da variável p. Então, substituindo os valores na fórmula resolutiva, você tem p igual. Quem são os valores de A, B e C nesta equação do segundo grau? Então, o valor de A é 3, o valor de B, 2 e o valor de C é menos 1. Substituindo na fórmula resolutiva, você vai ter menos o B. Então, quem é o B? É 2. Então, menos 2. Mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 3, vezes o valor de C, que é menos 1. Tudo isto dividido pelo dobro de A, 2 vezes 3. Então, resolvendo aqui as continhas, você vai ter menos 2, mais ou menos 2 ao quadrado vai ser 4, então raiz quadrada de 4, menos por menos, você vai obter mais, 4 vezes 3 vezes 1, vai obter 12. Tudo isto sobre 2 vezes 3, que é 6. Então, nós vamos ter menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 16, você somou 4 mais 12, 16, sobre 6. Quanto é a raiz quadrada de 16? 4, professor. Ótimo. Então, você vai ter menos 2, mais ou menos 4 sobre 6. E aí você vai encontrar dois valores para o P. O primeiro valor, menos 2 mais 4 sobre 6. Então, aqui, menos 2 mais 4 vai ser 2 sobre 6. Simplifica aqui a fraçãozinha. Simplifica por 2 dá 1. Simplifica o denominador 6 por 2 dá 3. Então, o valor dessa probabilidade foi 1 terço. Ok, verdade. É o valor que satisfaz aqui o nosso problema. O segundo valor, P igual a menos 2 menos 4 sobre 6. E menos 2 menos 4 é menos 6 sobre 6. Dividindo essa fração, você vai obter menos 1.
Então, o valor do P foi igual a menos 1, que não serve para a gente. Esse valor aqui é falso, no caso aqui deste problema, tá bom? Então, o valor que nós vamos adotar é P igual a 1/3. Seguindo aqui, nós iremos substituir o valor de P por P igual a 1/3 na tabela. Aí nós temos o seguinte, ó. Está aqui a tabela, os valores do x, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E os valores da função de distribuição de probabilidade, 0, P ao quadrado, P, P e P ao quadrado. Substituindo esses valores, vamos ter a seguinte configuração na tabela, ó. 0, primeira linha, 0, qual é o valor da função? 0. A segunda linha, 1, qual é o valor da função? P ao quadrado. Mas quanto é o valor do P? O valor do P foi 1/3. Então, P ao quadrado vai ser 1/9. 1/3 ao quadrado, 1/9. Quando o x for 2, qual é o valor da função? P ao quadrado. Então, 1/9 também. Quando o x for 3, o valor vai ser P. Então, o valor da função 1/3. Quando o x for 4, o valor da função vai ser P. Também 1/3. E quando o x for 5, o valor da função vai ser P ao quadrado. O valor de f de x vai ser 1/9. 1/3 ao quadrado é 1/9. Ok? Pois bem, só que o problema pede os valores, a probabilidade, né, de x menor do que 3. Olha, x menor do que 3. Então, pode ser x igual a 1, ou melhor, x igual a 0, x igual a 1 e x igual a 2. Esses três valores são menores que o 3. Então, qual é as probabilidades? Qual é o valor da função de distribuição de probabilidade? 0, mais 1/9, mais 1/9. Então, aqui nós vamos ter, ó, P de x menor do que 3, vamos ter as probabilidades 0, mais 1/9 e mais 1/9, que é igual a 2/9. Então, a nossa resposta para esse problema é exatamente 2/9, que é a alternativa B. Ok? Espero que tenha compreendido a resolução e desejo a todos sucesso aí nos seus estudos.